Muito bem, meus caros, muito bem, mais uma manhã de jogatina e gravação só aqui no meu, no seu, no nosso Cafofo. Hoje nós estamos diretamente em live porque até agora, 11h30 da manhã, estava tendo uma obra no apartamento do lado, acredito eu, e o barulho estava insuportável, eu não tinha a menor condição de fazer live. Eu tentei mexer nos filtros aqui para reduzir ruído externo e tal, ridículo, impossível. Tá? Isso são coisas que acontecem quando você mora em um apartamento, não numa casa, ou quando você não tem um estúdio. Então, eu não tenho estúdio, não moro numa casa isolada, moro num apartamento com vizinhos, e isso pode acontecer, faz parte da vida. Mas estamos aqui, diretão, bolado, ainda assim tentando, né, gerar conteúdo, que é o mais importante, para vocês não ficarem com saudadinha de mim, seus lixos. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Hoje é dia de Valadão Fiel. Vamos falar sobre a classificação do Corinthians, extremamente tranquila, até demais. Chato, tá que o pai, o jogo chato. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso e muito mais, né, dentro desse vídeo aqui. E a gente já vai começar dando só algumas ideias aqui sobre o que está acontecendo nos bastidores, né? Agora segunda-feira deve ter votação de impeachment, né? Por conta de... São 3 impeachments, né? Conta atrasada, gerência temerária do Corinthians e o caso da Vaidbet, né? O caso da Vaidbet não faz muito sentido ter esse negócio. A administração temerária do Corinthians, ok, isso pode ser... Isso como é que a gente fala? É muito subjetivo, né? Assim, tem alguns fatores que precisam levar a isso, mas aí é muito de interpretação. Esse aí também eu acho que não vai. Agora, as contas é o que o bicho tá pegando, porque as contas foram negadas, mas parece que o Augusto conseguiu aí conseguiu reabrir as contas de 23 para justificar o que tá faltando em 24. Então ele veio com 2024 com os dados, apresentou os dados, falou: isso aqui tá tudo errado, hein? Isso aqui tá faltando bagulho, hein? Aí ele falou: como assim tá faltando bagulho? Da minha gestão tá tudo aqui, e do que eu tenho da gestão passada, do ano passado, tá aqui também. Se tá faltando alguma coisa, tá faltando do ano passado, e ele conseguiu reabrir as contas. Isso vai fazer diferença? Não, muito pouco, mas tá lá. Talvez a gente tenha uma redução na dificuldade, né? Falando sobre aí também mercado da bola, parece que o Corinthians tá conversando com os 3 zagueiros aí, informações do corintianeiro, né? Volta e meia ele traz umas informações meio discrepantes, né? Ele crava e descrava muita coisa, mas algumas vezes ele acerta, tá? E quando ele acerta em cheio, tá? Ele acertou em várias paradas aí nesse ano aí, então... Gabriel Paulista, o outro é o IR Mina, aquele colombiano, né? Alto pra cacete, faz gol pra caralho, zagueirão. E um terceiro que é aqui do Brasil, que a gente não sabe, eu acho que é o Patrick do Novo Horizontino, que o Corinthians já tava correndo atrás há muito tempo, beleza? Yuri Alberto deve receber proposta aí, mas Yuri Alberto pediu para renovar com o Corinthians. É claro que se ele pediu para renovar, ele quer mais din-din. Ele ganha 2 milhões e eu acho que ele tá achando que tá ganhando menos do que merece, porque o Coronado ganha a mesma coisa que ele. Se eu não me engano, a galera tá falando muita besteira aí por fora, tá? O Coronado não ganha 2 milhões, ele veio custando 2 milhões, depois que se pagou as luvas ele caiu para 1 milhão, tá? Mas o Garro ganha menos que o Coronado, então isso aí tá errado. E da minha opinião, Memphis, o Yuri e o Coronado tem que jogar todo o jogo. Esses caras são muito caros pro Corinthians. Esses 3 tem que jogar todo o jogo. Ah, mas eu não gosto. Dane-se. Bota ele pra jogar no segundo tempo. Bota ele pra jogar, começar a titular e no segundo tempo troca. Inventa uma posição, inventa um jeito de fazer esse cara jogar em algum momento. Bota ele na função que hoje faz o Maicon. Se é pra não marcar igual o Maicon, se é pra não criar nada como o Maicon, o Coronado cria pelo menos. Então pronto, bota o Coronado no lugar do Maicon ali, pra fazer lançamento de longe, que isso aí ele faz muito bem, provou aqui nesse jogo agora, né? Então vai, se é pra fazer assim, pô, bota o cara pra jogar. Vai tomar no cu, o maluco é caro pra caralho. Enfim, vamos lá pro que interessa. Corinthians 1, Novo Horizontino 0 na Neoquímica ontem à noite, dia 21. Jogo ruim? Jogo chato. É feio, mas é meu. Dane-se, ganhamos, é nóis, tá? E o Coringão, ainda com aquela formação, mais preocupado em não tomar gol do que em fazer. E eu entendo carilizar o Corinthians nesse momento. Melhor a gente não tomar gol, segura essa onda aí, se der a gente cria aí.
mas eu acho que tem como fazer isso e ainda mover algumas peças dentro do próprio campo. E o Dorival mostrou que sabe fazer isso no jogo passado e nesse, que não precisa modificar o time, que é o que matava o trabalho do Ramon Dias. Ele, quando ele tinha que mexer, ele não sabia mexer nas peças dentro do campo. Ele fazia substituições e normalmente substituições dele eram desastrosas, né? Era muito difícil o Ramon Dias, em alguma situação adversa, ou alguma situação que ele deveria tentar mudar a partir dele, conseguir com as próprias peças do campo. E o Dorival conseguiu fazer isso tanto no jogo passado contra o Santos, que a gente já conversou sobre isso, quanto nesse jogo contra o Novo Horizontino, tá? O jogo que foi chato, mas a gente teve novamente Félix Torres na lateral direita, não comprometendo. É o que eu falo, se vamos botar um cara que corre o risco de fazer besteira toda hora, ele não fez, tá? Não foi um jogo incrível, maravilhoso, o maior lateral direito que o Corinthians já teve. Não foi o Zé Maria da Fiel, Carlos Alberto Félix Torres, não foi isso. Mas ainda temos aí um jogador que tem essa possibilidade de quebrar aquele galho na esquerda e melhora muito a defesa, né? Querendo ou não, o Mateuzinho vinha se destacando bem na fase defensiva do jogo, não muito bem na fase ofensiva, mas o Félix Torres ali na defesa ali colaborou bastante e volta e meia ainda pintava ali na frente, deu bons passes. Lembrando, o gol do Corinthians saiu de um passe do Félix Torres pro Thales Magno, que saiu pro Yuri, e nós vamos falar sobre Thales Magno também daqui a pouco, beleza? Tanto uma crítica quanto um elogio, tá? Que é uma coisa que a gente tem falado aqui no canal há muito tempo. Toda vez que a gente fala de futebol, toda vez que a gente vê jogo, que a gente faz react juntos aqui, a gente cita esse detalhe, esse ponto muito importante, tá? E sempre que a gente cita esse ponto importante, parece que acontece, parece que é zoeira, tá? Não é que a gente aqui no canal sabe muita coisa. E quando eu falo a gente, não tô falando só eu, porque a gente conversa muito aqui nas lives sobre futebol e a galera dá suas opiniões. Mas me parece que quando a gente fala um negócio, a gente bate na tecla ao mesmo tempo, acontece, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada na formação do Coringão e aí já vamos ver aqui no SofaScore, porque vocês vão ver quem foi o melhor jogador da partida aqui no SofaScore. É triste de ter que aceitar, mas é o que tem pra hoje, tá? Vamos lá. Vamos lá, meus queridos, estamos aqui no SofaScore, que tem uns dados interessantes, né? Lembrando, eu sempre gosto de lembrar, quando a gente vê pontuação em SofaScore, a gente vê número, não vê desempenho de maneira geral, não vê o que o cara conseguiu produzir dentro do jogo. A gente vê número. Em número é complicado, por exemplo, falar que o Hugo Souza foi um dos piores do Corinthians, porque a nota dele foi 6.8. O Hugo Souza não fez nada no jogo, nada. A bola não chegou no gol do Corinthians nunca. Tem estatísticas aqui. Vamos lá. Se posse de bola, novamente, o Corinthians é o clube na Série A com maior posse de bola entre todos. Isso não quer dizer absolutamente nada. Um time que tem 60% de passe, que toca mais de 500 passes por jogo e só faz 11 finalizações, não é bonito de se falar, não é bonito de se ver, não é orgulhoso, tá? Não significa que isso aqui é aquela parada que o pessoal, a galera tá falando agora, chique. É chique. É uma posse de bola estéril. O Diogo lá do Fala Muito Fiel, ele costuma falar isso, eu acho maneiro. Acho que é ele que fala isso, mas enfim. É realmente uma posse de bola estéril. É um bagulho que não cria nada, tá? Com 60% de posse de bola, ter 11 finalizações, o outro time com 40%, ter 7, né? Tem uma coisa estranha acontecendo aí, né? O Corinthians novamente desarmando pouco, mas é porque fica muito com a bola, então quem fica mais com a bola desarma pouco, né? Faz pouca falta também, porque quem fica com a bola mais tempo faz menos falta, troca mais passes, absurda a diferença, né? 519 contra 362, a diferença é muito grande, mas ainda assim é extremamente contraprodutivo. O time do Corinthians é um time contraprodutivo e a gente vai ver o que torna o time do Corinthians contraprodutivo e o que torna o time do Corinthians produtivo quando poucas peças são mexidas, tá? Mostrando aqui um detalhe importante, olha o craque da partida. Félix Torres, o craque da partida. Porque ele jogou pra cacete? Não. Os números dele, aqui no SofaScore, que é focado único e basicamente em números, não é uma análise tática, técnica, enfim, de algum especialista. Os caras pegam números, são contadores, matemáticos, pessoas ligadas à estatística que vão somando números. E aí um dos números do Jean Imer, que também não jogou nada no jogo, deu uns carrinhos. O cara deu uns carrinhos. E o Félix Torres são esses. Vai fazer o quê? Só o melhor jogador da partida, apesar do Yuri sozinho ter acabado com o jogo. Em uma jogada, foi a única jogada que ele teve.
Se a gente pega, é porque a gente é muito chato também, a gente só conta a jogada que terminou, que terminou com a bola indo pro gol, aí a gente conta isso como jogada, o resto é lixo, né? A gente tem essa mania. Mas cara, procura cortes do jogo Corinthians, shorts no YouTube, ou deve ter no Instagram também alguma coisa aí, pra quem mexe mais no Instagram, TikTok, eu não mexo nesses dois aí. Então eu abro o TikTok, Instagram, só vejo lixo, eu quito na hora. Twitter então nem se fala. Mas você pega shorts no YouTube, por exemplo, de jogadas, o que o Yuri Alberto e o Coronado apareceram em jogadas maneiras, jogada legal de ver. As jogadas legais, o Coronado e o Yuri Alberto trocando passe, toque de letra, toque de trivela, virada de jogo e tal. E aí um salvo pro Breno Bidon, que nessa partida, depois que as coisas mudaram no finalzinho do primeiro tempo, ali nos últimos 10 minutos, as coisas mudaram e aí a gente vê uma movimentação melhor, ok? A gente vê o Breno Bidon jogando mais bola, a gente vê o Coronado jogando mais bola, o Romero sendo mais importante, dando mais trabalho do que nessa formação que a gente tá vendo aqui, que é essa. Agora sim, agora a gente já tem uma noção das formações do Dorival. Então quando a gente olha essa posicionamento, agora a gente sabe, não, é isso aqui mesmo que ele fez. Porque há 2, 3 jogos atrás, você pega os jogadores que ele bota em campo e você fica assim, caralho, o que tá acontecendo aqui? Né? Mas é isso, agora a gente vai dar uma olhada aqui no campinho que eu gosto de mexer, aqui do meu timão. Eu gosto de mexer nesse campinho, porque esse campinho traz uma visão legal, né? A gente consegue movimentar as peças do jogo, fica mais legal da gente ver. E aí eu vou trazer isso aqui, ó, muito importante. Essa é a formação inicial do Corinthians, sim. Félix Torres não é um zagueiro pela direita. A galera continua insistindo. Ele tá fazendo uma função de lateral defensor, tá? Lembrando que os laterais fazem parte da defesa do time, junto com os zagueiros. É quase são os jogadores que marcam a lateral, que tem a função de marcação, mas que podem ter a função ofensiva se for desejado. Quando a gente bota o Hugo de lateral esquerdo, a gente não tem 3 zagueiros com o Hugo sendo um dos zagueiros. A gente sempre fala, porque o Hugo tem a marquinha de lateral esquerdo, né? Que ele, quando tá na lateral esquerda, ele é um lateral defensivo. Aí quando o Félix Torres tem a marca de zagueiro e joga na lateral direita, não, ele é um zagueiro pela direita. Não, ele é um lateral defensivo que teve 2 ou 3 lampejos no jogo de atacante. Tanto que o gol do Corinthians sai de um passe do Félix Torres pro Thales Magno, do Thales Magno pro Yuri Alberto. E aí a gente viu a diferença que faz isso aí quando a gente tem jogadores que se aproximam mais, jogadores que se mexem mais no ataque. E a gente vai falar sobre isso, tá? Porque o começo do jogo do Corinthians é esse, todo jogo. É um medo absurdo de tomar gol, e eu entendo, eu não tô criticando, mas do ponto de beira o ridículo. Porque o que acontece? O Corinthians acaba ficando assim, ó, o jogo todo, e o Yuri Alberto aqui. É isso que acontece, o jogo todo. O Corinthians se esconde na linha de fundo, o Fabrício Angeleri vem pra cá, o Félix Torres vem pra cá, o Romero, fica todo mundo aqui. Não, mentira, tá? Desculpa, o Romero eu minto. O Romero ele fica meio esquecido aqui também, que ele esquece que ele tem que marcar também. Então o Romero fica meio perdido aqui. E eu entendo todas essas funções. Coronado e Romero para puxar contra-ataque, Yuri Alberto ali para ser a referência, precisar de um chutão, ver se busca ele. Ele nunca ganha uma bola aérea, ele nunca ganha uma trombada, ele nunca ganha uma dividida. Mas se chegar nele, ele conseguir dar o primeiro toque com qualidade, o resto pode sair coisa boa. O problema dele é o primeiro toque na bola, que sempre esparrama, vai pro lado, ele cai no chão, tropeça, fica se jogando no zagueiro. Então a gente tem esses caras marcando, o Romero meio perdido aqui sem saber muito o que tá fazendo, e o Yuri Alberto. Quando a bola chega no Romero aqui, eu sei que ele tenta, eu sei que ele se esforça, mas é um lugar que tem pouco espaço para se mover, e o Romero não tem mais essa qualidade, aquele negócio de dar um chutão, dar um toque rápido para frente e ganhar na velocidade do zagueiro. Ele não vai ganhar. Ele precisa de um espaço curto, um drible curto para tentar se livrar. E nesse espaço aqui é mais difícil de fazer isso, porque ele tem a linha de fundo para atrapalhar ele, então ele não pode se mover para todas as direções. Quando o Romero vem para uma outra posição mais centralizada, ele tem mais facilidade de movimento. É mais fácil tecnicamente para ele, que não é o jogador mais técnico do mundo, de arranjar uma solução. E ele é um cara bom de arranjar soluções rápidas, né? O Romero é um cara que se posiciona muito bem, que está sempre meio esquecido. Você pode ver que no jogo mesmo ele deu uma cabeçada que o goleiro foi tentar buscar no canto aqui, a bola ia para fora, mas enfim. Ele estava esquecido, cara, não tinha ninguém marcando o Romero aqui. Ele tem essa capacidade de arranjar soluções curtas e rápidas no intervalo de tempo mais dinâmico. Então é um cara que não pode ficar esmagado no canto. É a mesma coisa deixar o Coronado esmagado no canto. Quando o Coronado tem liberdade para centralizar, ele faz diferença. Então o primeiro tempo foi isso. Ninguém criou nada. O Novo Horizontino tentou umas coisinhas, o Corinthians tentou umas coisinhas, mas não saía.
tá? E aí a gente tem algumas aberrações acontecendo nessa formação aqui, que eu entendo o porquê, mas não concordo, tá? Vamos lá. Primeira coisa, deixar o Romero aberto na direita, ou o Coronado vir para cá, beleza, Félix Torres não tem essa subida constante para lateral, mas você tem a possibilidade de, quando você percebe o Félix Torres se aventurando, você tem como condições de abrir aqui, né, de deixar espaço para ele. Mas quando você joga com Romero e Coronado, se a ordem é ficar aberta, eles ficam, cara. Você não vê os caras se mexer. Isso é desesperador. O time troca passe e fica esse vazio aqui, ó. Nessa região tem sempre um vazio, que o próprio Dorival já havia falado na coletiva passada, que ele vai tentar corrigir a falta de gente nessa área. Imagina, tem os zagueiros, tem os volantes aqui. Nesse buraco entre zagueiro e volante nunca tem ninguém. Se você parar para ver todos os lances do Corinthians nos últimos 4 jogos, não tem ninguém. A bola vai de um lado para o outro e não tem ninguém aparecendo no meio, tá? E quando a gente corrige isso no meio do primeiro tempo, no final do primeiro tempo, quando o Romero começa a cair mais para cá, e quando o Coronado centraliza mais. O Breno Bidon abriu um pouquinho mais aqui. O Angileri, que a gente tinha falado muito, pô, o cara virou, o Angileri erra demais, o Angileri não sobe, o Angileri quando sobe ninguém toca a bola. O Angileri participou muito no primeiro tempo, enquanto o Corinthians voltou para uma formação um pouco melhor. O Félix Torres subiu mais e a gente teve o Ranieri aparecendo muito aqui. A gente teve o Bidon recebendo muita bola, às vezes ficava Coronado e Bidon mais ou menos assim recebendo passe. O Ranieri passando. É triste ver o Ranieri chegar na área? É triste. Se fosse um jogador com um pouquinho mais de qualidade, acho eu, se fosse um Alex Santana, o próprio Bidon chegando nessa movimentação, o André Carrijo chegando nessa movimentação, a gente tinha feito mais gol. Porque o Ranieri, ele chegou na frente do gol umas 3 vezes e errou as 3 assim, mas muito no gol. Por falta de qualidade, porque não é a dele. O Maicon talvez chegando nessa posição aqui seria melhor. Por isso que eu não gosto do Maicon aqui, é porque se botar o Maicon em qualquer outra posição, ele vai morrer. Ele vai botar um palmo de língua para fora com o primeiro tempo. A gente sabe disso. Ele não é mais jogador de futebol. Ele é um cara que tá aqui para ajudar a cumprir uma função, tentar coordenar o time, que ele não faz isso, que ele passa o jogo inteiro calado. O pessoal fala, nossa, o Maicon é incrível porque ele vai falar com o juiz. Todos os jogadores vão falar com o juiz, é porque agora só pode o capitão. Então, como só pode o capitão, o Maicon é obrigado a falar com o juiz. Então ele não tá fazendo uma incrível função no jogo. Cara, não é pegando no pé do Maicon, já pegando, mas pra botar o Maicon pra fazer uma função dessa, bota um cara mais participativo do jogo, um cara que vai brigar mais pela bola. Eu ainda acho que Ranieri e Martinez são a formação, e aí deixa o Ranieri aqui. Pra dar passe pro lado, que nem o Maicon faz, o Ranieri faz. Só que o Ranieri combate, o Maicon combate muito menos. E a gente não vê o Maicon fazendo grandes lançamentos, viradas de jogo, achando o Yuri Alberto sozinho. É toque pro lado, velho. Então, para deixar o Maicon aqui, ele pode entrar esporadicamente aí no segundo tempo, ele pode entrar no lugar de um Breno Bidon aqui, chegando mais perto da área. O Maicon tinha essa característica de chutar bem, né? Com o Antônio Oliveira, antes dele lesionar o joelho, ele fez umas 2, 3 partidas que ele tava metendo gol. O cara fazia gol. Ele chegava, chutava pra cá, fazia o golzinho dele, era um gol a cada 2, mas ele aparecia, ele salvou o Corinthians em um jogo, não lembro contra quem, que o jogo terminou 1-0, gol do Maicon. Ano passado isso com o Antônio Oliveira. Então assim, e aí o que aconteceu? A gente tem essas coisas estranhas. O Hugo Souza não foi cobrado, Félix Torres fez um jogo seguro, André Ramalho tem uma dificuldade enorme de antecipar a jogada. Toda vez que ele tentou antecipar, que ele tentava botar a perninha na frente, ele perdia. E aí a velocidade dele é baixíssima, ele tenta se recuperar e não consegue. Então volta e meia ele tentou essa antecipação e chegou errado na bola. Kaká não fedeu nem cheirou, porque o Corinthians não foi cobrado, essa é a real, tá? Angileri. Quando o Coronado está ocupando o espaço de passagem do Angileri e o Breno Bidon acaba tendo que centralizar mais, o Angileri vira mais um meio de campo tocando bola para o lado e para trás aqui. Quando o Coronado vem para cá mais centralizado e abre o corredor, o Breno Bidon faz lateraliza o jogo aqui pela direita, pela esquerda, porque o jogo só era na direita, né? Era o Ranieri chegando aqui na cruzamento, até dó, velho, chegando na linha de fundo, tentando cruzar o jogo todo. E ele chega bem, ninguém tá falando que ele não chega. Ele encontrou esse espaço que o Martinez também encontra. Mas não dá para comparar a qualidade do Martinez com o Ranieri com a bola no pé. O Ranieri até pode ser um cara que desarma mais que o Martinez,
né, que protege melhor que o Martínez, que é menos doido varrido que o Martínez, que dá menos voadora que o Martínez. Martínez é doido varrido, mas o Ranieri, quando passa dessa linhazinha aqui, é caótico, mano, não dá. E aí quando a gente tem o Coronado abrindo o espaço pro Angileri passar, a gente viu o Angileri cruzar muita bola na área, chegar muitas vezes, muitos dos cruzamentos ruins em cima de zagueiro, pra ninguém, cruzamento fraco ou errado, mas ele chega, cara, a gente precisa ter um cara aqui pra chegar. Talvez fosse o Bidu, não ia fazer muita diferença, porque o Bidu é ruim de cruzar, mas o Bidu ainda é mais vertical que o Angileri, então talvez ele chegasse até mais aqui, criasse mais jogadas. Mas o Angileri teve um momento que ele fez um cruzamento pra dentro da área, que eu acho que o Yuri tocou a bola pra dentro, ou foi pro Ranieri, o Ranieri tentou se ajeitar e bater, mas ele fez algo, ele chegou à linha de fundo como um lateral precisa fazer quando está jogando com um time que não tem a mesma capacidade de causar problemas, como por exemplo tem o Inter, que quando o Bidu jogou contra o Inter, comeu a bola. O Bidu jogou muito contra o Inter, por quê? Porque abriu-se o espaço no corredor esquerdo para ele fazer o que ele tem de melhor, que é atacar. A gente não estava esperando, e foi contra o Inter, tá? A gente não estava esperando que o Bidu fosse o craque da partida, mas quando ele chega na linha de fundo para atacar e quando ele dá trabalho aqui, ele deu bastante trabalho aqui na esquerda, criou-se jogadas pro Corinthians, tá? Então o Corinthians jogou nessa formação até o 10 minutos para acabar o primeiro tempo. E aí de repente o Dorival fez algumas mudanças. Ele botou o Yuri Alberto junto com o Romero aqui na frente, tanto é que o Romero tem uma bola que ele cabeceia aqui, tudo bem que foi escanteio, mas ele já estava aparecendo mais vezes aqui na esquerda, e aí o Yuri Alberto consegue ter um pouco mais de paz e liberdade para receber passe. O Coronado centralizou um pouco mais, começou a puxar para o meio, e você viu o Coronado aqui mais próximo do Romero e do Romero. Foi pouco tempo, mas isso aconteceu. O Angileri começou a chegar várias vezes aqui, tá? O Breno Bidon teve até uma jogada que ele apareceu bem na direita, comendo todo mundo aqui, dibrando todo mundo aqui, até chegar no cruzamento aqui, que não foi tão bom, mas, porra, o moleque cavou uma linha inteira de zagueiro, que uns 4 malucos foram pra trás aqui no pé desse moleque, jogou muito, ou não jogou muito, jogou bem. Mas a gente teve quase aquele losango que a gente tá acostumado. Por que não foi um losango direito assim? Porque o Yuri Alberto ainda ficou muito centralizado, e o Breno Bidon aparecia um pouco mais aqui, o Ranieri às vezes ficava quando o Bidon aparecia, mas ainda assim, se a gente for botar no papel, ficou parecendo um losango, que eu acho que é a formação do Corinthians. Cara, o Corinthians não tem dentro do elenco esse viés, essa possibilidade, essa estrutura de ficar jogando bola na área loucamente, tá? A sensação que eu tenho é isso. Tudo bem que no jogo passado foi um gol de cruzamento na área, mas a gente vê que o Corinthians, velho, ele tem dificuldade de fazer essa jogada acontecer com qualidade. Precisa de treino? Precisa. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Mas que sejam com os nossos laterais, que a gente tenha jogadores de qualidade aqui para fazer essas trocas. Por exemplo, o Yuri vai lá para a área, a gente puxa o Coronado para fazer troca de passe com o Ranieri e com o Félix Torres, ou no caso aqui, lógico, eu não quero o Ranieri, eu quero o Carrijo aqui. Coronado, Carrijo e o Mateuzinho aqui fazendo troca de passe, os caras se movimentando aqui para fazer jogada acontecer, esses triângulos que a gente vê muito o Guardiola agora mudou, né? Não é nem mais triângulo, o cara deu um passo à frente na própria estratégia, agora são quadrados que ele montou. Tudo bem que não foi a melhor temporada do mundo pro Manchester City, mas agora o time joga formando quadrados e não só triângulos. O triângulo ficou fácil de marcar, todo mundo entendeu, o Guardiola meteu quadrados agora, enfim. Então chega um ponto que o Corinthians joga assim, ó. O Corinthians joga quase nessa formação aqui, ó. Os zagueiros um pouco mais avançados, tá? Os laterais avançando quando dá. O Félix Torres volta e meia ainda dava um passinho para frente da linha do meio de campo, e o Ranieri atacando. Quando o Corinthians entrou nessa formação, né? E aí o Breno Bidon trocou lugar com o Michael às vezes chegava um pouco mais para cá, às vezes voltava com o Breno Bidon, o Ranieri chegando no ataque algumas vezes. Quando a gente chegou nessa formação aqui, foi o finalzinho do primeiro tempo, o jogo ficou legalzinho, o jogo ficou bacana, a gente começou a, porra, vai Angileri, porra, Angileri cruzando bola toda hora, o Breno Bidon rasgando pra dentro da área, o Romero dando trabalho aqui, aparecendo aqui, o Coronado começou a dar uns passes. Cara, a gente, é o que eu falo, a gente só julga o jogador pelo resultado final da jogada, mas o tanto de passe que a gente comentou durante o jogo, caralho, olha o passe do Coronado, caralho, olha a metida do Coronado. Teve uma metida dele pro Ranieri que foi putaria, o Ranieri apareceu na esquerda aqui, ó. O Coronado deu aquele toquezinho nojento, que volta e meia ele acerta, toquezinho nojento, aí o Ranieri passou, dominou a bola um pouquinho errado, foi caindo pra esquerda assim, foi caindo o corpo,
tentou bater ainda com o corpo caído. Se fosse o Yuri aqui, ele teria feito essa matada com esse giro com mais qualidade, porque é o cacoete do Yuri, né? Só você ver o que ele fez no gol do Corinthians, o corte pra dentro e a batida de centroavante craque, de centroavante bom, não é de centroavante Vergete não. Vergete não tinha feito isso aqui não, tá? Vergete tinha tentado chegar rebocando a bola pra dentro do gol, tá? O Vergete é matador, é o cara que tem mais gol no ano, respeito pra cacete, mas é de cabeça, 2 gols com o pé, o resto com a cabeça, né? Então o Yuri fez jogada de craque aqui, ó, cortou pra dentro, bateu com a esquerda, né, marcado, né, nisso o Yuri é foda, velho. Quando ele parte pra cima, que ele precisa dar um corte rápido e batida pro gol, ele faz bem. E aí o Corinthians nessa formação começou a jogar um pouco melhor. Mesmo o Maicon aqui, como o Maicon não foi exigido, então ele pode ficar nessa posição aqui mais avançada aqui, ó. Ficou maneira essa formação do Corinthians aqui, tá? Com 3 caras marcando aqui. Aí vamos ao segundo tempo. Segundo tempo o Corinthians volta de novo assim. Aí o que aconteceu? Segundo tempo, é aquela parada, não, agora vamos segurar o resultado. Já tentamos fazer gol, não deu certo, vamos segurar o resultado, ai meu Deus, e o Corinthians ficou aqui. Só que não foi dessa formação, foi aquela formação que a gente já tinha falado no início do jogo. O Corinthians ficou assim, o medo, vamos botar até o Maicon mais perto de onde ele ficou, o medo de tomar gol do Novo Horizontino, gente. Novo Horizontino é um time arrumado, Novo Horizontino é um time que tem ali, né, corre atrás da bola, é brigador e tal, mas desculpa, cara, porra, é Novo Horizontino e Corinthians, malandro, pelo amor de Deus, me ajuda, caralho, fica com essa porra desse medo de tomar gol, e aí deixa o Yuri isolado lá na frente, aí não tem o que falar, vou falar o que do Yuri? Podia ser qualquer um aqui, o Martins, botou o Hernandes, o Hernandes é um bosta, porque ele ficou lá, não participou do jogo, é uma coisa falar que o Yuri foi um bosta, porque o Yuri só participou do jogo no final, certo? E aí a gente vai para as substituições. O Corinthians ficou assim até as substituições. Nas substituições a gente teve o Carrijo e o Thales entrando no lugar do Romero e do Bidon. Isso fudeu mais o time, tá? Isso cagou mais o time. Então a gente teve o Carrijo no lugar do Romero, e eu não gosto do André Carrijo socado no canto lá, não gosto dele aqui parado como ponta, né? E no lugar do Bidon entrou o Thales. A gente vai fazer um adendo sobre o Thales durante o jogo, tá? O time ficou assim, o que aconteceu? O Coronado veio para essa posição, o Thales Magnus ficou escondido na esquerda, André Carrijo ficou na ponta direita, e aí o que aconteceu? Angileri para de subir, quando a gente tem um jogador aqui, o Angileri para de subir, quando a gente tem um jogador aberto aqui, o Félix Torres também perde liberdade. Se a gente queria que o Félix Torres tentasse alguma coisa, eu não sei se alguém queria isso, mas se a gente queria que o Félix Torres tentasse alguma coisa, quando o André Carrijo aqui morre. Não acontece, tá? Aí a gente fica nessa formação ainda por muito tempo. A gente vai até o final do jogo nessa formação. E aí a gente tem um dos poucos caras que tinha capacidade de criar alguma coisa, que era o Coronado, que ainda estava correndo atrás dessa formação. Ele sai aos 82. A gente ficou apanhando aqui, ficou apertado até o final. Aí entra o Martins no lugar do Coronado. Beleza. Entrou o Martins no lugar do Coronado. Que aí foi pra fechar a casinha mesmo. José Martínez. Aqui foi pra fechar a casa mesmo. Pronto. Ficou assim, fechamos. Aqui a gente não vai mais tomar gol. Ficava mais o Ranieri pra cá e o Martins mais pra cá. Aqui a gente não vai mais tomar gol. E a gente ficou, né, daqui o Martins corre um pouquinho, o Ranieri corre um pouquinho e tal, não sei o que, beleza. E aí o jogo foi se arrastando até o final assim, a gente falou, já era. A gente não sai um golzinho. E a gente tava aqui na live aqui, ó, fazendo o react do jogo. Pô, podia ser só um golzinho, né, velho? Só pra dizer que a gente venceu em casa, tá? Pra ficar nas estatísticas, Vzinho verde. Sabe, pra não ficar um risquinho ao cinza, um Vzinho verde. Mas beleza, é estatística. Aí o que aconteceu? Durante a partida a gente comentou muito sobre isso. Cara, as poucas vezes que o Thales Magno esse ano fez alguma coisa no jogo, foi centralizado. O passe que o Thales Magno deu, primeiro jogo, Corinthians Novo Horizontino, passou o Mateuzinho correndo, tava o Hernandes aqui, o Thales dá um toquezinho, uma cavadinha baixa, né? Pro Mateuzinho que passa no meio da zaga, cruza e o Hernandes faz o gol. Quem lembra desse gol? Não foi isso que aconteceu? Mateuzinho cruzou pro Hernandes e o toquezinho do Thales. Todo mundo no início do ano estava elogiando o Thales. Quem aqui não elogiou o Thales?
Quem é que não falou que o Thales era o melhor jogador do Corinthians no início do ano, que tinha que renovar de qualquer forma, que não sei o quê? Não é hipocrisia de ninguém. Ninguém tá falando aqui que agora vocês estão cuspindo pra... Não, é porque questão do Thales, o Thales estava jogando com 2 atacantes, eram 2 atacantes. Thales e Yuri, Thales e Romero, Thales e Hernandes, e Yuri estava voltando de férias, estava todo mundo fazendo pré-temporada, e os que jogaram menos ano passado começaram como titulares, não é isso? Coronado era o losango que a gente estava acostumado, né? Que as poucas vezes que esse losango funcionou foi com o quê? Foi com Ranieri, Martins, o Carrijo aqui e um Coronado aqui fazendo aqui. Mas esse trio aqui, ó, vamos botar aqui o Maicon como se fosse o Coronado. O Ranieri na proteção da zaga, o Martins na briga aqui, toda vez ele ia alternando com o Carrijo, não sei se vocês lembram. O Carrijo e o Martins iam trocando de lado durante a partida. Aí tinha o Mateuzinho que estava atacando bastante, sendo importante pro Corinthians, todo mundo falando, o Mateuzinho voltou a jogar bola, que o futebol dele tá maneiro, tal. Aí a gente reclamava do Bidu e do Hugo aqui, porque realmente a nossa lateral esquerda não funcionava, beleza, concordo. Mas a gente tinha o Thales Magno como o craque do ano, o jogador mais importante. Aonde? Aberto na esquerda? Não. Thales Magno na frente da área, fez 2 gols, se eu não me engano, nessa posição aqui, fez um gol aqui contra a Portuguesa, deu passe para gol, fez o gol contra a Ponte Preta aqui na frente da área. Thales Magno de atacante, não de ponta esquerda, de atacante, fez diferença. No jogo contra o Novo Horizontino, quando o Thales Magno sai da ponta para o meio e dá passe para gol, foi gol. E nessa jogada aqui, a gente teve o Thales Magno recebendo um passe do Félix Torres, dando um toque lindo. O toque do Thales Magno foi nojento, foi asqueroso, deu vontade de vomitar, de tão nojentinho, de tão... Yuri, faz. Aí o Yuri recebe a bola em velocidade, sem impedimento, jogada rápida, construída pelo meio, não é pelas pontas. Não adianta a gente insistir. Jogada pelas pontas é uma estratégia que a gente pode adotar num período do jogo. Mas a veia do Corinthians é fazer o jogo acontecer pelo meio. Quando no final do primeiro tempo a gente mexeu nas posições, apesar do Angileri ter feito muito cruzamento na área, mas a gente teve muita troca de passe na frente da área, com os jogadores ocupando aquele espaço que a gente viu o Dorival reclamar entre a zaga e o meio de campo do time adversário, no caso do Novo Horizontino. Fica um buraco entre a zaga e o meio de campo que não entra. É o Thales no meio dos zagueiros e os nossos meio de campo e zagueiros atrás da linha do meio de campo. E aí fica um buraco ali que a gente não conseguiu sanar nessa formação 4-1-4-1. Não é sanada. O que a gente sanou no 4-1-4-1? 2 jogos sem tomar gol. Foram 2 ou 3 jogos. 3 jogos sem tomar gol. Não tomamos gol contra o Racing, que nossa, que orgulho. Não tomamos gol contra o Santos, uau, que incrível. Não tomamos gol contra o Novo Horizontino, nossa, que incrível. Mas são 3 jogos sem tomar gol que a gente tomaria normalmente. Normalmente a gente tomaria gol nesses jogos, não tomamos, né? Então, por mais que não tenha sido assim, mais incompetência alheia do que qualidade nossa, mas a gente não tomou gol, fica para as estatísticas. Então quando a gente joga nessa formação, e aí você dá liberdade pro Martins chegar na linha de fundo se quiser, pro Carriço chegar na linha de fundo se quiser, é diferente, e aí você abre espaço para os laterais trabalharem, a gente tem laterais que podem fazer isso, no time titular, pelo menos. Então quando a gente abre esse espaço para o Angileri trabalhar aqui mais para frente, nem que seja aqui na intermediária ele chegar para ajudar na construção do jogo, fazendo o tal do quadrado do Guardiola aqui com um meio atacante, vamos pensar o Garro, vamos pensar o Memphis aqui, Angileri Martins, ou o Bidon, ou o Coronado no futuro, podendo botar ele aqui se precisar de um jogador mais ofensivo, não sei se ele fica nessa janela, se ele fica ou vai embora por causa do salário dele, né? Ou troca aqui, bota o Carrijo, quando vê que a esquerda tá melhor, bota o Carrijo para ajudar nessa criação, mas aí na defesa a gente tem 2 vagabundos pra enfiar de porrada, e a gente não tem essa porra no time. Quando bota o time marca fofo, a gente não tem ninguém pra brigar pela bola de volta. O Corinthians não pressiona. Pressionou quando? Quando botou mais gente do meio pra frente, quando botou Coronado centralizado, Romero disputando bola no ataque, né? O Breno Bidon brigando pela bola, o Ronielli brigando pela bola. A gente começou a roubar a bola dos caras o jogo todo. E no início do segundo tempo a gente aumentou essa pressão, mas quando recuperava a bola tava o time esparramado para as laterais. Isso foi o problema. Espero que agora que o Ranieri voltou, contra o Atlético Mineiro na casa dos caras, a gente não faça
não bote o Maicon nessa estatística, nessa estratégia. Acho eu que o Maicon não funciona, né, num jogo muito grande, muito pesado, que o Corinthians precisa vencer para se manter na briga. Não acho que é momento do Maicon ser titular. Minha formação para o próximo jogo, que eu mais gostaria de ver no próximo jogo, já que a gente talvez conte com o Memphis, tá? Eu não sei se a gente vai contar com o Garro, ainda não deve estar pronto, mas o Memphis já deve voltar no jogo contra o Atlético, espero eu, tá? Eu gostaria muito de ver a seguinte formação, cara. Essa é a formação que eu gostaria de ver no Corinthians. Vamos botar o Losango, com o Ranieri subindo menos e o Martini subindo mais, mas ainda assim na defesa é isso aqui, tá? Só para deixar claro. Eu vou montar pensando em função mais do que em posição, tá? Aí a gente troca o Maicon pelo Carrijo, cai centralizado, fazendo o jogo acontecer como foi ano passado, que tava lindo, maravilhoso, super fofo, e o Coronado mais à frente, tá? Você pode não gostar do Coronado, achar que ele não produz o suficiente, mas se a gente tiver, eu acho que se ele tiver a possibilidade de trocar passe com Yuri, Memphis e Coronado aqui, e um Carrijo dando suporte, o Coronado podendo se mexer livre no campo, à vontade, do jeito que ele quiser, o Coronado vai se mexer do jeito que ele quiser no campo. Deixa o resto do time com funções táticas. Coronado, sua função é criar jogada. Se dá um jeito, se livra de marcação, aparece. Eu acho que essa é a formação que a gente tem hoje. Mateuzinho não deve voltar ainda, não sei como é que tá. O que a gente tem hoje de melhor. De melhor hoje, com as peças que a gente tem que podem jogar contra o Atlético Mineiro, essa é a minha formação. Se eu fosse criar um time, seria esse. Esse seria o meu time. Beleza? Então tá aí. Vamos aguardar para ver o que o Dorival vai fazer. Ainda acho que ele vai fazer isso aqui, né? Ainda acho que ele vai fazer essa formação aqui, né? Só que agora com o Memphis, cara, deixar o Memphis socado aqui a gente já viu o que acontece. Os dias já provaram pra gente o que acontece quando a gente bota o Memphis isolado na esquerda. Ele corre, ele briga, ele luta, ele se esforça, aí daqui a pouco ele enjoa. Ah, foda-se, cansei. Então a gente sabe que isso aqui vai dar merda, tá? O lugar do Memphis é pertinho do gol, brincando de futebol com o Yuri. Que aí os dois os dois brincando junto aqui, os dois se divertem, tá? E aí a gente deixa o Coronado para fazer essa função, vai para um lado, vai para o outro. O Carrijo vai para um lado, vai para o outro, né? O Martini chega na linha de fundo com frequência, né? Ele tem essa capacidade. E aí a gente tira, pelo amor de Deus, chega de Maicon, cara. Você pode falar o que quiser, o Maicon não comprometeu, mas é porque ninguém comprometeu contra o Novo Horizontino. Aí falar que o Maicon não comprometeu é sacanagem. Mas nos últimos jogos o Maicon é um cone no campo que não faz nada além de tocar a bola pro lado. A bola bate nele e vai pro lado, né? Então vamos torcer para que essa formação aconteça aqui e que a gente dê trabalho pro Atlético, que não é essa porra toda. O Atlético não é esse time todo. A gente tem time para vencer dos caras lá. Ah, ele meteu 4-0 no Maringá ontem, mas tava passando aperto contra time pequeno em casa. Então a gente tem condições de pegar o Atlético. Se a gente conseguir parar ali o Scarpa, parar o Rony, parar o Hulk, acabou o Atlético, não tem mais nada. Então a gente tem condições. Beleza? É isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Um grande abraço, ativa o sininho aí. Blá, 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 valeu, aí.